Viver Sistêmico, com Nayara Della Vecchia. Apoio Cultural. Nayara Della Vecchia, terapeuta. Terça-feira, e é um quadro que vai trazer para a gente muito conhecimento e um olhar sistêmico para as nossas relações, sejam elas familiares, profissionais, né? Todas as nossas relações. Por quê? A gente sabe que, por mais que você ame as pessoas com as quais você convive, né? E aí a gente traz para o âmbito familiar, as pessoas que a gente mais ama nessa vida são as pessoas do nosso convívio familiar, né? Teoricamente, a regra é essa, né? E normalmente são as pessoas com as quais a gente tem mais dificuldade no relacionamento. Por que será? Né? Existe explicação para isso, através do olhar sistêmico, que a gente pode trazer aí para todas as nossas relações, né? Como é que a gente pode olhar de forma mais harmonizada, com um entendimento mais claro para essas relações e assim poder construir relações melhores, né? Com perdão, com amorosidade, com um entendimento, né? Existem algumas leis, a gente já falou sobre isso aqui no programa, mas hoje a gente vai retomar toda essa aulinha, todo esse aprendizado, porque toda semana nós vamos tratar sobre esse conhecimento belíssimo que é a constelação sistêmica ou a constelação familiar, como a gente ouve muito falar, certo? Então, a partir de agora, quero apresentar para vocês, pode abrir a câmera aí, Fabrício, a Nayara Della Vecchia, terapeuta, que será apresentadora do quadro Viver Sistêmico. Bom dia, minha linda, tudo bem? Bom dia, Jô, que prazer estar aqui contigo. Seja bem-vinda. Gratidão por ter aberto, né, essa oportunidade, esse caminho para possibilitar às pessoas esse conhecimento, que assim como transformou a minha vida, eu também quero que faça uma pequena diferença, que seja na vida das pessoas que acompanham o teu programa e que também me acompanham nas redes sociais. É interessante essa tua fala, porque normalmente a gente ouve muito isso, especialmente os terapeutas, né? Aquilo que transforma a vida da gente, a gente tem assim aquele desejo de passar para o outro, né? Às vezes é até um pouco invasivo, assim, porque você tá tão bem, você vivenciou algo que te fez tão bem, que você começa assim, isso é uma mania que a gente tem, né? O fulano precisa fazer uma constelação familiar. Quantas vezes eu disse aqui, todo mundo deveria fazer uma constelação familiar. Continuo achando isso. Mas a verdade é que tudo tem seu tempo, né? A pessoa às vezes precisa ter um entendimento. Porque na verdade, assim, a gente ouve falar em constelação familiar, é algo relativamente novo, vamos dizer assim, isso, né? Ou constelação sistêmica, que é um outro termo que eu acho até mais adequado dentro da visão que a gente tem. Mas, às vezes, a pessoa não entende, tá, mas, Jô, como assim? Né? Por isso, hoje, eu pedi que a Nayara trouxesse uma das ferramentas que são utilizadas pelos profissionais, né, consteladores, para a gente entender de uma forma mais prática como acontece uma sessão de constelação sistêmica. Porque, às vezes, só explicando, a pessoa não consegue entender, né? Eu acho bem difícil quando eu vou explicar constelação sistêmica para alguém, sabe? Eu já constelei algumas vezes, mas quando a gente vai explicar, eu tenho uma certa dificuldade, assim. Eu sou muito didática, então eu quero explicar tanto que eu acabo deixando a cabeça da pessoa um nó. Então, eu acho que com a ferramenta que a Nayara trouxe aqui hoje, vai ampliar, vai clarear melhor esse entendimento para a gente. Nayara, vamos começar do começo. O que é uma constelação sistêmica? Como tu disse que tu, às vezes, tem dificuldade de explicar. Eu tenho. E nós, consteladores, terapeutas sistêmicos, a gente diz que constelação não se explica. Constelação
A gente sente. A gente quer passar para o outro, né? A gente sente. Constelação é sentir. É sentir. Então, constelação vem de colocação familiar. Então, eu trouxe aqui os bonecos, né, de uma forma muito simples para a gente compreender. Aqui, vamos lá, eu coloquei aqui um elemento representando uma pessoa. Tá. Atrás dela, os pais. Tá. Logo atrás, 4 avós. E na sequência, 8, né, bisavós. Vamos pensar o seguinte: de onde vem a nossa força? As pessoas vão dizer que vem de Deus. Claro que vem de Deus. Mas quem são os representantes desse Deus aqui? Quem nos possibilitou a nossa vida? Os nossos pais. Né? Então a gente para e pensa. Vamos fazer de conta que nós somos o galho de uma árvore. De onde vem a força do galho? Das raízes. De onde vem a nossa força? Dos nossos pais. E muitas vezes as pessoas chegam no atendimento muito indignados, muito revoltados, dizendo: eu acho que eu nasci na família errada, eu acho que eu não tenho os pais certos para mim, eu não entendo por que eu fui casar com determinada pessoa, por que aquela pessoa cruzou o meu caminho. E aí a constelação ela vai dizer que tudo está certo como está. Ninguém cruza a vida de alguém por acaso. Existe uma razão pela qual as pessoas se aproximam. Se a nossa força vem dos nossos pais, atrás deles tem os nossos avós, os nossos bisavós. E muitas vezes a pessoa, ela está fora do lugar dela. Quando ela vem para o atendimento, tem muita bagunça dentro dela. As relações, elas estão complexas, tem uma confusão, ela não consegue se achar em nenhum lugar da sua vida, nem no âmbito profissional, no âmbito pessoal. Então, a gente vai olhar, a gente diz na constelação, a gente usa esse termo, vamos olhar para isso. Então, a pessoa, ela escolhe um tema que ela quer olhar. E aí pode ser, a gente fala que é um sintoma, pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade de relacionamento, pode ser, eu tenho dificuldade na minha relação com o dinheiro, por exemplo. Eu tenho dificuldade na minha relação com a minha sogra. Gente, o tema sogra... Esse a gente vai caprichar, Jô. Ai, meu Deus, sério, eu sempre me dei bem com as minhas sogras, sempre. O tema sogra a gente vai caprichar, a gente vai fazer um quadro só para falar de sogra. Opa! Então, nós sabemos que a maioria essas dificuldades, quando a gente vai buscar um terapeuta, um constelador, elas iniciam aqui, na esfera pai e mãe. Tá? Tudo inicia aqui nessa esfera. Então, quando eu sinto que o que a minha mãe deu não foi suficiente, ou que eu sinto que ou eu sei que, por exemplo, que o meu pai me abandonou na infância, esse adulto aqui, ele vai para a vida com demandas que depois vão refletir nas outras relações que ele vai ter lá na frente. Nas relações com seus filhos, nas relações de trabalho, nas relações com seu cônjuge. Então, a raiz, a maioria está aqui. Nessa relação, nessa tríade essencial que a gente fala, que é o pai, a mãe e esse filho. Eu costumo dizer assim, né, Nayara, que a gente pode colocar uma intenção, e a gente coloca, né, quando vai para, acho que qualquer terapia, né, mas a constelação, quero constelar dinheiro, quero constelar vida profissional, quero constelar relacionamentos, tudo vai partir de pai e mãe, não adianta, né? Exato, tá ali. Tá sempre ali. E assim, 95% do nosso comportamento, ele é inconsciente. 95, gente, é muita coisa. Só 5 nós somos conscientes. Nós dizemos, quando a gente para observar que a gente vem de toda essa linhagem e muito mais coisa lá atrás, alguns teóricos vão dizer que nós carregamos informações na nossa memória celular de 8 gerações para trás. Alguns vão dizer até 11 gerações para trás. Então, dores, traumas, sofrimentos, medos, coisas boas também nós trazemos. E isso acaba fazendo com que nós não sejamos tão livres como nós acreditamos que somos. Nossa, e se a gente pensar aí que a gente traz de 8 gerações
as dores, os traumas, os medos, as inseguranças, para um pouquinho para pensar, né? Por exemplo, a minha família, eu sei que veio, né? Desembarcaram no Brasil, passaram por todos aqueles traumas em navios. Pensa as mulheres, né? E a gente carrega tudo isso. Nós mulheres estamos muito ligadas à nossa avó materna. Então, é bem interessante quando a gente vai constelar como nós estamos conectadas com as dores e os sofrimentos dessa mulher. Da avó materna. Da avó materna. O homem está muito conectado com as questões do avô paterno, né? Então, como nós carregamos essas informações dentro da nossa memória celular. E a epigenética, a neurociência vai também falar sobre isso, né? E Bert Hellinger foi o criador das constelações familiares. Como é que ele descobriu? Como é que ele começou tudo isso? Ele era um padre e ele foi fazer algumas missões em tribos zulus na África. Então ele foi para ensinar, porém, ao chegar lá, ele não ensinou, ele aprendeu. Então ele percebeu que nas tribos zulus, as pessoas não ficavam doentes, raramente alguém adoecia. E que existia ali um respeito muito grande entre as pessoas que conviviam naquela tribo. Então ele começou a sua saga de observação para começar a compreender. Poxa, o que tem aqui? Olha que interessante. Ele começou, então, diante disso, a escrever, a pontuar o que a gente fala das ordens do amor. Que nós dizemos em constelação, às vezes a pessoa pode dizer assim, na minha família não tem amor, mas eu duvido que tem amor. Tem, gente, tem amor. Só que a ordem precede o amor. Para o amor florescer, aparecer, primeiro existe uma ordem que precisa ser seguida. Senão o amor fica abafadinho, escondidinho, ele não aparece. Então, nessas observações que o Bert fez, ele estabeleceu as 3 ordens do amor e ele diz assim que nós fugimos do essencial, nós complicamos muito. E ele diz que o essencial é simples. E a constelação ela vai trazer esse olhar para o essencial. Nós vamos acessar aquilo que é essencial. A gente foge disso com muito trabalho, olhando para outras coisas, se enfiando em outras questões, e às vezes a gente foge, e às vezes a resposta está aqui na nossa cara. Existe uma desordem dentro da nossa família e a gente não se dá conta. Então a constelação ela vai possibilitar que a gente faça a colocação, a gente perceba como está a colocação familiar hoje da pessoa e perceba aonde que está havendo a desordem, e aí então ela se recolocando no lugar dela, a vida começa a fluir com muito mais leveza. Porque é muito interessante nós sabermos qual o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar. E para nós sabermos o nosso lugar, quando eu sei o meu lugar na minha família, eu sei o meu lugar em qualquer outro lugar. Eu sei qual é o meu lugar na família do meu companheiro, eu sei qual é o meu lugar no meu ambiente de trabalho. Então, mas para eu acessar o meu lugar dentro da minha família de origem, eu preciso também considerar todos os nascimentos. Todos os nascimentos, não. Todas as concepções. Os abortos, as crianças que não puderam nascer por algum motivo, elas precisam ser consideradas, incluídas. Então, e aí a gente começa a contagem. Então, eu sei que eu sou... Muita gente chega na constelação, numa sessão, acreditando que é o primeiro, mas porque não está contando que antes os pais tiveram um bebê que não veio, não pôde vir. Talvez José nem saiba, né? Nem saiba também. Na constelação a gente também consegue acessar essa informação. Mas muitas vezes existe essa informação na família, mas é quase que um tabu. Não é falado sobre isso. E aí... Se eu não enxergo, vamos dizer assim, eu não estou vendo aquele que veio antes de mim, eu estou ocupando um lugar que não é meu. Ao invés de eu me sentir, de eu me enxergar como o segundo, eu estou me vendo como o primeiro filho. Só que o peso do primeiro é diferente do peso do segundo, do terceiro e assim por diante.
O primeiro filho, ele vem para honrar o pai. Ele tem as características do filho, do provedor. Lá nas cavernas, o primeiro filho nasceu, e aí nasce o segundo, o primeiro então vai à caça com o pai. E o segundo fica na esfera da mãe. Então, o filho de número 2, independente se pôde nascer ou não pôde, ele honra a mãe. E o que é honrar a mãe? Ele traz muitas informações da mãe, da família da mãe, inclusive até as doenças. A parte da hereditariedade, da genética, muita coisa é feito, ele herda por aí. E o filho de número 3, a contagem é sempre pai, mãe, pai e mãe. E depois de novo, pai, mãe, pai e mãe. Então, o primeiro filho é pai, segundo é mãe, terceiro é pai e mãe. Quarto é pai, quinto é mãe, terceiro é pai e mãe. E assim por diante, sempre nessa sequência. Mas o pai e mãe quer dizer o quê? O honrar o pai e a mãe, a gente diz que ele tem uma energia neutra. Ou ele é muito comunicativo, ou ele é muito calado. É aquele filho que... vamos voltar lá para as cavernas. Nasceu o terceiro filho, esse terceiro filho ele fica atrás da caverna, só observando. Para entender aquela dinâmica então, familiar. Primeiro filho, pai. Pai. Segundo filho, mãe. Terceiro, pai e mãe. Terceiro, pai e mãe. É um neutro, é um observador. Isto. Ele tem essa função. Quarto é pai novamente. Quinto, mãe. E aí sexto, pai e mãe. Sempre nessa sequência. Tá. E aí, nessa contagem, a gente precisa considerar os que também não puderam nascer. Sim. Todos precisam ser incluídos. E nessas ordens do amor do Bert Hellinger, ele fala do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. O que é o pertencimento? Todos e tudo que aconteceu na nossa vida, todas as pessoas que passaram pela nossa vida, fazem parte. Independente se houve dor ou não, independente do que aconteceu ou não, tudo isso faz parte. E quando nós trazemos isso para dentro do nosso coração e abrimos mão de querer mudar isso, nossa, já é uma libertação e tanto. Porque tem gente que vive ainda martelando e batendo nessa tecla de querer mudar e se questionando, mas por quê? Por quê? E aí a pergunta da constelação não é por quê, é para quê? Muito bem, vou dar um start aqui, bastante informação, hein, minha gente? Minha gente, vamos fazer um intervalinho que eu tenho que fazer e aí a gente volta para dar continuidade aí na nossa aulinha, né? Prepara aí, ó, eu já estou anotando, vocês estão? Já voltamos. Tá. Vocês anotaram aí, gente? É bem legal isso, é bem importante. Inclusive, a gente estava conversando aqui, ó, uma dica que eu dou aí para os jovens, né? Eu falo isso sempre para os meus sobrinhos. Conheça a história da sua família, sabe? Conheça a história dos seus antepassados, seus tios, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Quanto mais informação você tiver da sua ancestralidade, mais talvez você possa enriquecer o seu entendimento aí do seu autoconhecimento. Porque às vezes a gente traz comportamentos, né, que a gente não sabe, não entende. Poxa, mas por que eu tenho essa crença ou essa tendência? Esse medo. Eu sei de várias coisas que eu tenho que certamente eu trago aí desse povo aí de trás, né? Porque, cara, não tem explicação, né? E a gente traz. E eu tava dizendo aqui, né? A minha mãe tem Alzheimer. Os meus avós todos já se foram. Tias, né? Também. Eu não tenho a quem consultar. Olha, conta um pouquinho. Eu tenho algumas anotações da minha mãe. Minha mãe gostava de escrever. Sempre digo aqui no programa, escrevam. Escrevam, registrem. A minha mãe tem alguns registros, então alguma coisa eu sei sobre o lado do pai dela. Só do pai. Porque quando a gente olha para isso aqui, abre a câmera aí. Quando a gente olha para isso aqui, o ideal é que a gente saiba todas essas histórias, né? Porque o seu avô e a sua avó, cada um deles tem seu pai e sua mãe, que tem seu pai e sua mãe, que tem seu pai, e aí vai.
né? Isso. Então, olha só, é muito rico a gente saber a história da nossa ancestralidade. Então, vocês jovens, o máximo que e avós aí que estejam nos assistindo, passem a história para os jovens. Pode ser que agora eles não se interessem, mas escrevam tudo que você lembrar, né? Porque um dia eles vão querer saber. Eu aposto que sim. Então, esse conhecimento é extremamente importante. E isso que a Mayara passou aqui pra gente é muito legal, tá, gente? Eu anotei tudo aqui, ó. Eu, por exemplo, eu sou a 5ª filha. Né? Eu só sei que a minha mãe perdeu um filho depois de mim. Né? Então, eu sei que foram 6. Os primeiros foram gêmeos. Uhum. Tá? Nascidos, vivos? Sim, um já foi. Tá. Um já não está mais aqui. Nascer. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu aqui estou na 5ª posição, né? Então, a minha ligação é toda mais a mãe. E eu trago a característica mais de protetora. Isso aí. Tá, viu como é importante? Querem anotar? Eu falo de novo. Primeiro, pai. É o provedor, mãe, né? O pai, quem honra o pai é o provedor. Primeiro, filho, tá? Vai ter uma ligação mais forte com o pai. Geralmente, ele tem essa característica de prover, de trazer o alimento, de buscar, de desbravar. Né? E o segundo filho é o protetor. Tá. Ele, na alma, ele já traz um anseio por proteger aqueles que estão. Ele se preocupa muito com quem está perto. Né, com o bem-estar dos irmãos. Tá. Terceiro, pai e mãe. Isso. Ele tem uma energia neutra. Ou ele é muito comunicativo, ou ele é muito calado. Tá. Terceiro era minha irmã. Tá. O quarto, aí se repete. Isso. Quarto, pai. Quinto, mãe. Sexto, pai e mãe. Aí vocês, né? Antigamente as mulheres aí tinham 10, 12... filhos, né? Então vai fazendo a conta aí, tá? Considerando os que puderam e os que não puderam nascer, mas que foram concebidos. Isso aí, tem que colocar aí, às vezes, natimor, né? Nasceu, morreu poucas horas depois. Ou aborto espontâneo. Ou aborto provocado. Aqui não tem julgamento. Não tem julgamento de nada, né? Isso. A terapia da constelação é a terapia do não julgamento, né? É a terapia do amor, exatamente. Então tá. Nós não julgamos a tua dor. Mas esse serzinho existiu, é isso que a gente tem que entender. E uma das leis da constelação é essa, é o pertencimento. Não é porque ele não nasceu, né, que ele não existe. Ele pertence àquela ordem familiar ali. Ele tem um lugar dele dentro da família. Ele tem um lugarzinho dele. Inclusive, a gente é orientado que a gente dê nome. Isso. Né? Isso. Se perder um bebê e tal, dê nome, ele tem nome. Você pode ter até um objeto, né? Que simbolize. Mas eu não sei se é um menino ou uma menina, mas sinta no teu coração. Sente no coração e dá um nome, faça um desenho, inclua ele nesse desenho, né? Junto com a família. Pode fazer também, escrever uma cartinha agradecendo pela vinda dele, entendendo que vocês estão vendo ele, que ele é visto naquela família, que ali ele tem o lugar dele. E aí quem mora em casa baixa, planta uma árvore, pega essa cartinha, faz um buraquinho lá na terra, coloca embaixo e planta algo para florescer ou para frutificar. Dá vida para isso. Né? Show. Muito bom. E o que acontece? O que pode acontecer quando, por exemplo, existe um irmão que não é visto na minha família? E às vezes eu até nem sei. Eu vou exemplificar aqui, vamos fazer de conta que aqui existe um conflito muito grande entre essas duas irmãs. Tá. Provavelmente, essas irmãs elas não se dão bem, mas provavelmente aqui está faltando no meio, entre elas está faltando alguém. Alguém não é visto. Por isso que há essa bagunça aqui. Porque provavelmente essa aqui está ocupando o lugar daquele que não veio. Então, vamos supor que esta pessoa veio constelar, ela se colocou, olha, minha sequência na família é assim, a minha irmã, mas a gente não se dá bem. Quando a gente constela, que a gente vai colocar no campo, porque existe um campo de informações, o campo morfogenético,
e ali aparece que aqui tem um bebê que não está sendo incluído. Então, quando essa pessoa vem para a constelação, que ela inclui, que ela diz para essa criança, agora eu te vejo, você tem o seu lugar na nossa família, melhora muito, tá? Essa relação aqui. Muita coisa acontece aqui. Nós falamos do pertencimento, né? Aí o Bert, lá na tribo Zulu, ele também estabeleceu a lei da hierarquia. Cada um tem o seu lugar. E a lei do equilíbrio. Como funciona o equilíbrio de troca das relações? Acontece muito de filhos querer salvar os pais, pais querendo ser filhos dos filhos. E aí se estabelece, então, uma desordem dentro do sistema. Tá. Quando a pessoa está querendo salvar os pais, ainda está olhando para a dor desse pai, dessa mãe, ela está impedida de olhar para a própria vida. É claro que eu vou ter que olhar para isso, sim, mas entendendo que diante dos meus pais eu sou muito pequeno. Que eu também não dou conta do destino deles, que o destino dos nossos pais é muito grande para nós. Eles vieram antes. Gente, tem dor nas famílias, tem doenças, tem sintomas, tem coisas muito sérias. E às vezes a pessoa constituiu a sua família, mas ela ainda está olhando para a família de origem. Ela não está inteira no relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira. Ela ainda olha para trás. E quando eu caso, eu preciso olhar para frente, não para trás. Para trás vai ficar os nossos pais, né? O pai e a mãe ficam aqui. Mas muitas vezes eu posso ainda estar olhando para cá. E aí eu estou olhando para a mesma direção do meu parceiro? Não estou olhando. E aí aqui pode acontecer de novo uma desordem. Isso aqui pode acontecer várias dinâmicas depois no relacionamento entre o casal. E uma delas pode ser, inclusive, a traição. Agora uma pergunta. Vamos ver o pessoal que está aí em casa. Vamos ver como é que está o equilíbrio de troca. Eu quero que você sinta, quando eu faço essa pergunta para você, você está aqui. Quando você para e pensa e sente os teus pais, aonde que você sente eles? Eles estão acima de você? Eles estão ao seu lado? Eles estão abaixo? Porque tem gente que chega na sessão e diz assim, não, eu sou muito maior que os meus pais. Eu sou muito melhor que eles. Não, eles não sabem nada. E não, meu pai nem tá nessa escala, ele tira ele fora, ele nem não quer ele aqui. O que essa pessoa está fazendo com esse pai? Está excluindo esse pai. E o que pode acontecer lá na frente? O sistema familiar, ele não permite exclusões. Então, quando eu excluo alguém ou algo, aquilo ali vai voltar na minha família até que eu olhe para aquilo ali. Vou dar um exemplo. Uma cliente disse assim, Nayara, tu acredita que a minha filha é igualzinha à minha sogra? Acredito, tu não gosta dela? Né? A tua filha está vindo para tu ter que olhar para a tua sogra com amorosidade. Ela está vindo através da tua filha. Então, é necessário que você ainda talvez precise olhar para ela. E aí, talvez, a tua filha vai deixar de se parecer tanto com ela. Que você já olhou. E, claro, nos nossos filhos tem 25% de cada avô e de cada avó. Como é que ela não vai ser parecida? É claro que vai ser parecida. E quando eu caso com o meu companheiro, eu não caso só com ele. Eu caso com todo o sistema familiar dele. Com toda a bagagem. E ainda eu preciso ter o entendimento que eu cheguei naquela família por último. E quem sou eu para dar pitaco lá dentro? Não sou ninguém. Né? Então, assim, quem passou pela porta por último precisa saber o seu lugar. E quando chegam dizendo, eu odeio a minha sogra, quer dar pitaco lá na família do marido. Mas como assim? Você precisa cuidar do que é seu. Né? Então, o que é isso? A pessoa está fora do lugar dela. É difícil ir para o meu lugar? Se eu tiver humildade, né? Esse entendimento, eu vou numa boa. E aí as coisas começam... Aí as pessoas dizem assim, parece que aconteceu uma mágica aqui. Eu fui para o meu lugar. Vamos falar da relação entre irmãos mais um pouquinho. Quando você para e você pensa nos teus irmãos, nos que vieram antes, nos que vieram depois, se você é o primeiro, se você é o último,
Entre os irmãos, não existe maior, nem menor, nem melhor e nem pior. Mas existem situações, vou dar um exemplo, em que uma determinada mãe ficou viúva muito cedo e o filho mais velho, por amor à mãe e por amor à família, ocupou o lugar desse pai. Né? E o que aconteceu com esse cara? Esse cara ficou ao lado, ele ficou inconscientemente casado com essa mãe. E pode ser que ele viva a vida dele todinha ainda casado inconscientemente com essa mãe. Pode ser que ele atraia relacionamentos com pessoas indisponíveis, porque ele também está indisponível, mas não se deu conta. Né? Ele vai atrair pessoas que não, para o relacionamento lá na frente não dá certo, porque ele ainda está muito preocupado ainda em olhar para essa mãe, para as dores da mãe. E os filhos, eles vão até as últimas consequências pelos pais, sempre. Então, quando eu tenho esse olhar para tentar salvar o meu pai, tentar salvar a minha mãe, eu ainda estou numa postura infantil, uma postura de salvador. Só que quando eu sei do meu lugar, que eu sou pequeno nessa escala, eu sou pequeno diante dos meus pais, e os meus pais é que são os grandes, que eu sei o meu lugar, eu abro mão, eu tiro a capa da salvadora, né? Do super-homem, da Mulher Maravilha, eu abandono. E eu tomo na minha vida tudo como é, da forma como é. Entre os irmãos, voltando, não existe maior, nem menor, nem melhor e nem pior. Porém, quem veio primeiro tem precedência, mas não faz dele melhor ou maior. E aí tem pessoas que também depositam nesse irmão mais velho quase que como se fosse um pai. E é muito pesado para esse irmão, né? Quando ele está nessa postura. Então ele precisa também entender que ele é apenas irmão, que ele é igual aos outros. E aí o fardo começa a ficar mais leve. Quando a gente começa a ter esses pequenos entendimentos, a gente vai soltando o que não nos pertence. E a gente carrega só o que é nosso. Porque nós carregarmos o que é nosso já é difícil. Você imagina eu ter que carregar por mim, pela minha mãe, né? Não consigo, gente. É muito pesado. A gente sabe que quando a gente está falando dessas questões familiares, por exemplo, né? Citaste ali o exemplo, não, meu pai não quero nem que inclua nesse papo. É uma situação que é bastante comum, né? Que a gente vê bastante. A criança não teve a presença do pai por algum motivo, né? Isso. E aí tem aquela tendência, não, mas foi a minha mãe que criou, a minha mãe foi mãe e pai. A mãe solo. Tal, né? E eu acho que um dos grandes aprendizados, já que é difícil para as pessoas, né? Incluir esse pai, que até mesmo pode ter passado a vida inteira ouvindo aquela mãe desgraçando aquele pai. Exato. Ele não precisa morrer de amores por aquele pai de uma hora para outra, mas entender que se não fosse aquele 50% daquele pai, ele não existiria. Exatamente. Né? Exato. Então, começa aí os entendimentos. Aí a minha pergunta é o seguinte: quando tu falaste que as meninas têm a ligação com a avó materna, bem forte, e os meninos com o avô paterno, e se esse avô paterno ou essa avó materna também não são presentes por algum motivo, o que isso desencadeia na pessoa? É uma bagunça generalizada, né? Geralmente, as mulheres que... A gente fala do feminino ferido, né? As mulheres que têm dificuldades até para engravidar, com a questão da fertilidade, dificuldades com... dificuldade em criar as filhas. Quem tem dificuldade de criar as suas filhas, de ser mãe, é porque a sua relação com a sua mãe já foi difícil. Então, a pessoa só vem repetindo. Eu vou dar um exemplo. Uma cliente que veio ela queria muito engravidar, mas ela tinha um medo muito grande de engravidar. E ela engravidou. Quando ela descobriu que ela estava grávida,
ela vinha um medo que ela não sabia de onde. E depois, compreendendo a história, olhando para trás, ela percebeu que aquele medo que ela trazia, o medo de gestar, o medo de dar luz, estava muito vinculado a uma situação que a sua bisavó viveu. A bisa morreu no parto. E a sua mãe... Viu como é importante saber a história? É isso que eu estou falando. Está tudo vinculado ali. Então, assim, e a sua avó precisou... a avó era a mais velha e precisou tomar conta de todos os irmãos menores. Então, a bisa morreu e a avó dela, aos 13 anos, precisou tomar conta dos menores. Então, o que fica o registro? Tem registro de medo do maternar, né? E aí esses medos acabam fazendo com que a mulher até se feche. De que forma? Inconscientemente criando, gente, algumas doenças, alguns entraves, né? Eu tenho miomas, eu tenho... Que a impeçam justamente... De gestar, porque é difícil lidar com a dor, né? Então, o que tem que ser feito? A pessoa, quando vai para a constelação, a gente tem que olhar para tudo isso e dizer que essa história não é dela, que essa história é da bisa, ou é da mãe, ou é da avó, que ela pode fazer um pouquinho diferente, nunca melhor, diferente. A gente vai para o nosso lugar com humildade, dizendo, vó, eu reconheço a tua dor, né? Eu sei que foi difícil para você, mas eu me libero disso. Eu me libero de ter que te seguir também nessa dor. Mesmo assim, eu continuo pertencendo e fazendo parte. Porque às vezes a gente não quer largar porque tem um medo inconsciente de deixar de fazer parte, de pertencer. Não, mas eu continuo pertencendo, mesmo que eu faça diferente dos que vieram antes. Eita, que é muita coisa, né, minha gente? Então vocês se preparem, ó, para o que vai ser esse nosso quadro aqui todas as terças-feiras. Pois é, eu tenho 1 milhão de perguntas, né, para fazer para ti. A gente falou do pertencimento e do equilíbrio. Da hierarquia. Que cada um tem o seu lugar. O equilíbrio, vou falar do equilíbrio entre os casais e entre os amigos. Equilíbrio nas relações de pais e filhos. Gente, como é que equilibra isso? Os filhos nunca devem dar para os pais. Quando os filhos fazem esse movimento de dar para os pais, o filho perde a força. É o pai e a mãe que precisam dar para os filhos aquilo que tiver para dar, da forma como conseguir dar. E cabe ao filho tomar com amor o que lhe foi dado e fazer algo de muito bom com aquilo. E como a gente faz algo de muito bom com a nossa vida? Através do nosso servir, que é o do nosso trabalho, e através dos nossos filhos, fazendo com que essa família continue, né? Que ela perpetue, que ela continue. Então, como é que faz o equilíbrio de troca dos pais para os filhos? Os filhos se vão dar para os pais. Quanta gente chega assim, porque o meu sonho é dar para minha mãe uma casa, uma vida digna. E aí, o que eu estou fazendo? Quando eu trabalho, eu estou olhando só para a vida da minha mãe, né? Para a possibilidade de fazer com que ela melhore. Mas se eu tomo aquilo com amor e digo, mãe, pai e mãe, tudo que vocês me deram foi suficiente, agora eu faço por mim. Eu tomo a força de vocês e olho para a minha vida com muita gratidão. Eu me libero desse peso, fica muito mais leve. Equilíbrio de troca nos relacionamentos entre o casal. Relacionamento de casal é 50-50. Ora eu dou e o outro toma, ora o outro me dá e eu tomo. A bagunça no relacionamento de casal começa quando alguém está dando demais. Quando alguém está fazendo a mais. O que acontece ali quando alguém está fazendo a mais? Está saindo do papel de esposo ou de esposa e está indo para o lugar de pai ou mãe do parceiro. Desequilibrou. Eu faço tudo por ele. Eu olho para ele. E aí o outro não consegue. Vamos supor, eu dou. E o outro nunca consegue chegar lá para também retribuir. Então, eu dou um pouquinho e o outro me dá. Depois o outro me dá um pouquinho, eu vou lá. É sempre nessa medida. Então, se eu entendo que eu preciso equilibrar essa troca entre o casal, o relacionamento também já começa a trabalhar em harmonia. Nos relacionamentos entre amizade, também, gente, é 50-50. Cada um faz um pouquinho e aí há essa troca. Nós só vamos ser grandes
diante dos nossos filhos. Só. O resto, nós somos tudo bem pequititinho. Somos nada. Entre os nossos pais mesmo, nós somos só um grãozinho. Porque eles são muito grandes. Eu sei que pode ter gente que está me ouvindo que está com raiva de mim. Mas se tá com a Nayara raiva, é só terapeuta, gente. Mas se tá com raiva é porque tá mexendo alguma coisa dentro de você. Com certeza. Tá? E aí eu vou te dizer, a constelação é uma terapia de coragem. Eu preciso ter coragem para olhar para muitas questões. Bom, nós falamos aqui assim, de forma até bem didática, assim, as questões de uma forma geral que a constelação olha. Mas, e a cada semana, a ideia é que tu tragas nos quadros cada um desses temas. Isso, vamos trazer. Vamos falar aí sobre dinheiro, sobre herança. Adoro falar sobre herança. Relacionamento de casal, relacionamento no trabalho, sobre prosperidade. E, gente, sobre as doenças dentro do nosso sistema familiar. Todas as doenças, elas vêm para nos mostrar alguma coisa. Elas vêm para mostrar uma bagunça, uma desordem que está acontecendo dentro da minha família. Até que, então, a pessoa somatiza, ela traz para dentro dela aquele sintoma. Então, um sintoma é como se fosse uma bandeirinha ou uma luz num painel que começou a acender. Acendeu uma luz lá e eu digo assim, não, mas não quero olhar para essa luz. Eu pego uma fita e coloco lá e não quero olhar para aquela luz piscando. Né? Existe um sintoma, um mal-estar, uma coisa ruim, até que aquela luzinha... Então, o carro, não, vamos trazer para o carro pifa. A gente para, a gente não tem mais força para seguir. Então, aquele sintoma também precisa ser visto. A doença, ela é um sinalizador de que dentro da minha família também existe uma desordem que eu preciso olhar para isso aqui. Falando em doenças, uma outra coisa interessante, e é uma pergunta que fazem muito, como que funciona o trabalho das constelações com as crianças? Gente, as crianças, do nascimento até os 6 anos, elas vivem na esfera da mãe. Então, tudo que é da mãe, essa criança, ela é igual uma esponjinha. Ela pega as emoções. A mãe não precisa nem falar. Ela sente, ela capta. Quando a mãe não está legal, quando existe uma coisa, uma bagunça aqui dentro, ela capta. Dos 7 anos aos 14, essa criança vive na esfera do pai. E tu falou de pai antes, né? Quem é o pai? O pai representa a nossa força e a mãe representa o sucesso. O pai é quem leva para a vida. O pai é quem leva para o desconhecido, para o novo, para o sucesso profissional, para a comunicação. E isso vem com a força do pai. Tá? Então, como é importante esse pai? E alguém pode dizer esse assim... Esse sucesso da mãe é o quê? Quando eu pergunto para uma pessoa... Vou perguntar para ti, Jô. Jô, tu te considera uma mulher de sucesso? Hoje, sim. Porque sucesso é muito relativo. Né? Tu te considera? É isso aí. Então, quando eu sei que uma pessoa tem sucesso, eu pergunto para ela. Porque pode ser que ela diga, não, Nayara, para mim sucesso é algo... Não, eu me sinto muito fraco. Eu me sinto muito pequeno, não tem sucesso. O que essa pessoa precisa ainda? Tomar essa mãe. Olhar para essa mãe dentro dela, não fora. Porque essa mãe, gente, independente se ela está nesse plano ou se ela já partiu, essa mãe, os nossos pais vivem dentro de nós, eles estão dentro da gente. Nós somos 50% pai e 50% mãe. Uma coisa importante, né, que tu falaste agora, independente se está aqui e tal, a gente pode promover essas curas dentro do olhar sistêmico, né? Independente se a pessoa já não está nesse plano. Porque onde eu queria chegar? Então, a Nayara vai trazer esses temas, né? Toda terça-feira aqui no quadro. O quadro estreia na próxima terça-feira. Mas só para a gente complementar o nosso assunto, as formas de fazer, né? De que forma eu posso fazer uma constelação sistêmica, uma constelação familiar. Bom, João, então tá, eu quero fazer um atendimento com a Nayara, vamos supor, né? Como eu disse lá no início, os bonequinhos aqui são uma forma de se trabalhar a constelação. Existem hoje inúmeras, né? Todas as que eu fiz foi em grupo.
Com pessoas. Com pessoas. Com representantes humanos. Eu achei, assim, muito rico, sabe? No meu caso, assim, a primeira mesmo foi... Até hoje o constelador diz que ele usa como case, né? Nos cursos dele. Foi num grupo. Agora, existem pessoas que... Porque você não vai lá expor a sua vida. Mas, óbvio que podem aparecer situações ali, enquanto você está no campo, que, sei lá, vão ser de conhecimento das pessoas. Mas tem uma coisa na constelação que eu acho magnífica. É uma coisa tão mágica que acontece, que quando você constela em grupo, você não precisa dizer para as pessoas, olha, saindo daqui não comente, né? Porque as pessoas não comentam, é um negócio tão mágico. Parece que se cria ali um elo de uma cumplicidade, porque, na verdade, até quem está só assistindo, eu já assisti algumas constelações, por exemplo, com o Padre Cazé, você está se curando, né? Porque, às vezes, a história que a Nayara vai trazer ali com os pais dela tem alguma sintonia comigo. A gente nunca está numa constelação por acaso. Exatamente. Né? Todos os que estão ali estão se beneficiando. E é tão interessante isso que você sai ali da constelação, você até pode comentar com um amigo seu, nossa, eu fiz uma constelação maravilhosa, onde a pessoa que estava constelando teve uma cura com a sua tia. E é o máximo que você vai comentar. Você não vai falar quem era, é um negócio tão incrível isso. Então, assim, ó, não tenha medo de fazer uma constelação, de se expor e tal em grupo. É riquíssimo fazer em grupo. Mas se você prefere uma coisa mais, né, só você e terapeuta, os bonequinhos são uma excelente ferramenta. Isso. Os bonecos, eu utilizo os bonecos, nós utilizamos as âncoras de solo, que eu amo trabalhar com as âncoras de solo. A gente utiliza como se fossem placas, EVAs coloridos, e a pessoa traz o tema e a gente vai montando as constelações. Embaixo a pessoa não vê o que está escrito e ela vai pisando e vai sentindo. Como ela já monta no chão, ela monta no chão. Nossa, quando ela já começa a montar, e depois que a gente revela no final da constelação, a gente é de arrepiar. Nossa, que massa. E a constelação também pode ser feita através de meditações, de uma conversa, numa simples, né? Conversa, a gente está constelando já. A gente está constelando, é verdade. A gente já está trabalhando, botando muita coisa aqui para funcionar e para ressignificar. Né? Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso trazer um novo entendimento, um novo olhar para a minha vida e para aquele acontecimento. Como tu disse, ninguém está ali numa constelação em grupo por acaso. Né? Existe, vamos falar de campo morfogenético, em nós existe um campo de informações, é como se fosse uma web, né? Uma rede que nos conecta com as dores, com as histórias dos nossos familiares, mas quem também está numa constelação em grupo, também está ali e é como se fosse por ressonância, ela também tem questões que precisam ser vistas naquele momento com aquelas pessoas. Então, ninguém está aonde está porque caiu aqui, por engano, por acaso. A gente diz que não existem coincidências, gente, existem evidências. Basta nós estarmos atentos. É verdade. Uma outra coisa, para o pessoal entender. Depois da constelação, né, fui lá, constelei, olhei para esse sistema, né, onde inclui essa hierarquia, esse pertencimento, esse equilíbrio e tal. Olhei para o sistema, vi os desajustes que tem ali e durante a constelação, né, esse ajuste vai acontecendo. Mas a gente está falando aí de um campo de energia que está mexendo, inclusive, com pessoas. Por exemplo, uma das constelações que eu fiz foi para o meu pai. Fui constelar o meu pai. Por quê? Na verdade, eu fui constelar um fato que por muitos anos da minha vida não me incomodou. Mas chegou um momento da minha vida que começou a me incomodar. Que é o seguinte, o meu pai, quando morreu, quando desencarnou, enfim, eu estava de mala pronta, eu morava em Porto Alegre,
E eu estava de mala pronta para, naquele amanhecer, ir para Ijuí, porque eu sabia que meu pai estava morrendo, porque ele tinha câncer. E ele estava nas últimas horas. Então, eu já estava de malinha pronta, fui dormir. De manhã, eu ia pegar o ônibus de Porto Alegre a Ijuí, que dá mais ou menos umas 6 horas de viagem. Porque ele já ia mesmo para me despedir, para ficar, né? Só que ele morreu naquela madrugada. E eu estava na casa do meu namorado. E a minha sogra não me acordou, porque ela pensou assim, não adianta eu acordar ela agora. Vou poupá-la. Né? Foi por amor. Se ela foi por amor. Foi por amor. Se ela tivesse me acordado de madrugada, eu já tinha um ônibus que saía de Porto Alegre. Ai, Fabrício, vou precisar que traga o cabo aqui do meu notebook, que acabou a bateria. Por favor, tá lá dentro da minha pastinha. Se ela tivesse me acordado de madrugada, interessante, que tinha um ônibus que saía assim de Porto Alegre, acho que era umas 3h30 da manhã. Eu ia chegar, tipo, ia dar tudo certo. Sabe assim? Eu ia chegar pro velório para até ajudar ali nos preparativos do velório e tal. Isso na tua programação. Né? Daí assim, a pessoa virginiana, né? Ela é toda programada, né? Aliás, esse final de semana eu estive numa terapia que basicamente o recado foi: para de ser controladora. Tua vida sempre vai ser um inferno. Tu controla tudo. Aí, atrás disso. Existe um monte na minha vida. Aí, resumo da ópera, né? Ela me falou de manhã. E aí, naquele momento, a minha preocupação era como é que eu vou estar às 17 horas em Ijuí, né? Que seria a hora mais ou menos que eles que iniciaria o enterro. Ou seja, eu não consegui chegar nem para o velório, nem para o enterro, né? E aí, uma cunhada minha disse assim para mim, eu cheguei, o pessoal já estava em casa, fiquei com a minha mãe, dormi ao lado da minha mãe, casa cheia, dormi na cama onde o meu pai dormia naquela noite, né? Dormi com a minha mãe. E uma cunhada disse assim para mim, olhe para isso de uma forma positiva, porque você não viu o teu pai lá no caixão como a gente viu, magrinho, né? Sabe, debilitado, né? Porque o meu pai era um gaudério, ele andava de bombacha, ele era um cara assim, alegre, contava piada, ele era a figura. Sabe aquela figura icônica assim da cidade? Chegando. Né? Chegava Todo chegando. mundo conhece. Chegava chegando, brincando e tal. Inclusive eu trago muito dele. Uhum. Não, você vai guardar a imagem do teu pai como ele era. O bonachão, de bombacha e tal. E aquilo me nutriu por anos na minha vida. Mas só que tu não fez a despedida. Não fiz a despedida. Por isso, eu sempre trouxe um negócio com o velório. E eu sempre, inclusive já falei isso aqui no programa. Eu não vou em qualquer velório, minha gente. Eu para ir a um velório, Sim. aquela pessoa tem que ser muito significativa para mim. Sabe? Porque, cara, eu não fui do meu pai. Sim. Então é como se os outros não... Entende? E aí inclusive, reneguei esse negócio de velório muito tempo. Ai, pra quê? Depois eu fui entender que não. Esse ritual é necessário, ele é importante, Precisa ele é doloroso, né? E tudo, mas ele é importante. E eu não tive isso. Então ficou um buraquinho ali. Que por alguns anos essa fala da minha cunhada me nutriu. Só que chegou um momento da minha vida, depois dos 30 anos, que aquilo começou a me incomodar. Poxa, mas eu precisava te falar umas coisas. Eu precisava te abraçar, não importa se ali o que tem é um corpo. A gente tem mania de conversar, né? Com a minha irmã, por exemplo, eu conversei muito com ela, no velório dela. E aí eu fui entendendo essas coisas. E aí eu disse, não, eu vou constelar o meu pai. Porque eu preciso voltar, eu preciso ir lá no velório. Isso. Né? E fiz isso. E foi muito lindo, foi muito legal. E aí a gente
libera. Libera. A gente se libera. A gente se libera. E libera o outro também. Aí outras terapias, eu fui para outros momentos em que a gente conversou, se abraçou e tal, né? Porque quando ele foi, eu tinha 17 anos. Então eu sempre tive um sentimento de abandono. Você me abandonou porque você é o provedor. Cadê o meu pai? Aí o meu irmão mais velho... inconsciente. Sim, inconsciente. Aí o meu irmão mais velho, né, assumiu aquele negócio, né? Não, ela precisa trabalhar, precisa arrumar um emprego. Pode ir... tá. Isso, corta aqui pra mim. Obrigado, meu querido. Agora como é que a gente vai colocar lá? Consegue? Eu preciso ligar meu note aqui para ver se tem os comentários, né, minha gente? Na constelação, Jo, existe um ritual que a gente fala deitar-se com os mortos. E eu tô contando essa história aqui, obrigada, Fabrício, para dar um exemplo pro pessoal, né, do porquê que se constela. Então, você vai ter inúmeros motivos para constelar. Eu, em algum momento da vida, senti essa necessidade de constelar essa questão. O que tem vindo muito, que tá me preocupando, e até pode ser um tema para o próximo encontro, é a questão do suicídio. Tá vindo bastante gente buscar olhar para isso. Né? E aí na constelação, quando a gente fala de suicídio, o Bert Hellinger, que é o criador, ele vai dizer que muitas vezes, inconscientemente, nós podemos seguir alguém na morte. Repetindo o destino trágico de um antepassado. Claro que isso é inconsciente. Como eu disse, 95% do nosso comportamento é inconsciente. Olha só. Então, gente, eu contei essa história aqui dessa questão com meu pai para exemplificar, né? E eu gosto de trazer os exemplos, eu sempre faço isso aqui no programa, da minha vida, das minhas questões, para ver como todo mundo tem seus problemas, né? E quando a gente fala de família, quem não tem, né, minha gente? Todo mundo tem uma história aí na família mal resolvida, que não é acolhida, que não é olhada, que não, né? Então, eu gosto de trazer os exemplos para que a gente possa entender o tema que nós vamos trazer aqui, a importância desse tema e o quanto ele pode ajudar inúmeras pessoas aí que estejam nos assistindo. Então, são muitos os temas, qualquer tema a gente pode constelar, né? Então, constelar é isso, é olhar para aquele sistema. A Jo, lá de 17 anos, viveu isso na vida dela, que mais tarde, na vida adulta, que começou a incomodar. Isso. Porque foi na minha vida adulta que eu senti falta de ter um pai. Né? Aí eu tive um marido bem mais velho que eu. Buscando o pai inconscientemente. Claro, que aí a gente vai entendendo as coisas. Vai montando o quebra-cabeça. A gente vai montando o quebra-cabeça e vai entendendo, vai colocando as pecinhas no lugar. Exatamente. Ninguém faz o que faz por acaso. Ninguém é como é por acaso. Existe uma razão. Se alguém tem as demandas com relação a pai e mãe, eles também foram crianças. Eles também têm demandas deles lá atrás. E tu sabes que uma das coisas mais... Viu? Tu disseste que a gente não ia até às 11h30, olha aí, ó, a hora que é. O que eu falo bastante também, né? E ainda mais quando são temas que eu adoro. Uma eu já disse isso várias vezes aqui. Eu conheço muitas terapias, sou muito curiosa, né? Eu busco as terapias para o meu autoconhecimento, para ir curando aí, né? Mas a constelação, eu sempre disse que para mim é uma das terapias assim mais incríveis, assim, porque realmente a gente vai na raiz, né? E foi através da constelação que eu entendi isso. Sim. Que meu pai e minha mãe já foram crianças, né? Que meu pai e minha mãe me deram o melhor, o suficiente que eles podiam, conforme eles tiveram, né? E que a minha história como mãe pode ser diferente, né? A partir desse entendimento. Então, e isso, gente, faz uma diferença na vida da gente, quando a gente olha o pai e a mãe da gente desta forma.
quando a gente solta o julgamento, as reivindicações, as críticas, e toma eles verdadeiramente no coração como eles são, a gente sente uma força gigantesca para poder olhar para a nossa vida. E tu sabes que eu ensinei para as minhas filhas, desde muito novas, uma coisa que eu acho importantíssimo, tá? Isso eu ensinei a elas. Pai e mãe, antes de serem seu pai e sua mãe, ali existe um homem e uma mulher, né? Então, quando um casamento, por exemplo, acaba, né? Tem que entender que ali existe um homem e uma mulher que vão seguir a sua vida. Quem separou foi o casal. O casal. Não o pai e a mãe. Não o pai e a mãe. O pai e a mãe nunca separam, eles estão dentro de nós. Exatamente, né? Então, esse é um conceito também, assim, ó, muito importante para a gente trazer o entendimento, né? Os casais aí que se separam e às vezes de uma forma, assim, muito... né? Que não é legal para aquela criança, né? Então, ter esses entendimentos aí, esses conceitos, é muito bacana. E para isso, a gente tem terapias aí como a constelação para auxiliar na nossa caminhada, gente. Exatamente. Porque, como eu disse, todo mundo tem seus perrengues. Não adianta. E como a Jo todo mundo tem. Como estava dizendo, né, Jo? Toda família tem os seus perrengues, as suas broncas para resolver. E é muito bacana, porque quando a gente está do lado, quando a gente está na cadeira do terapeuta, a gente percebe que as histórias são muito parecidas. Muito parecidas. As famílias são muito parecidas. Que bom que as nossas crianças hoje já vêm, né? Melhoradas. O DNA, né? Melhoradas. Uau, não vamos precisar passar por tanta terapia igual a gente. Porque eu vou até o final da minha vida me tratando, gente. O autoconhecimento. Quanto mais eu me trato, mais eu digo, meu Deus, ainda tem isso. Tem. E vamos embora. Ó, a Ana Santos, só pra gente encerrar aqui. Meus filhos e sobrinhos adoram escutar a Bisa contar as histórias dela e seus pais. Cada coisa que jamais eles vão esquecer. Olha, isso é um presente, isso é uma bênção, né? Que lindo. A Ana dizendo, Jô, chorei lagartos, que delícia esse assunto, mexeu alguma coisa em mim. Ó, viu? Muito bem. Nayara, você fez meu coração bater forte, diz a Ana aqui. Que bom. Esse é o nosso objetivo. Então... a partir de terça, a Carmelinha dizendo tema muito importante, parabéns. A Suzy aqui da CETED Treinamentos, bom dia. Todo mundo quietinho aqui, só escutando, né? Porque vai mexendo, né, minha gente? E aí esse é o objetivo, a gente trazer essa luz aí para o nosso caminho. Bom, toda terça a Nayara vai estar aqui, vai trazer esses temas para a gente aprender, a gente vai conhecendo a Nayara, vai conhecendo a constelação, vocês vão poder fazer perguntas, vocês poderão pedir temas, né? Manda para a gente, podem já começar a seguir a Nayara aí no Instagram, né? Que esse vai ser sempre o nosso objetivo. Kevin vai colocar aí na tela o Instagram da Nayara. E para fechar o nosso bate-papo, nós vamos mostrar a vinheta aqui do quadro da Nayara, que vai estrear na próxima terça-feira. Pode colocar para a gente? Viver Sistêmico, com Nayara Della Vecchia. Apoio Cultural. Nayara Della Vecchia, terapeuta. Tá aí, todas as informações, né, os contatos da Nayara... Estão todos convidados toda terça aqui com a gente. Nayara, quero agradecer muito a tua vinda aqui. Quero agradecer. Nossa primeira aulinha, né, de constelação. Rendeu bastante, viu que nada acontece por acaso? Lá no início do programa, daquele rebuliço, todos os meus horários aqui, era para a Nayara ficar mais tempo aqui com a gente. Viu como é que é? Tudo tem um motivo nessa vida. E até terça que vem. Até terça, eu te agradeço. Foi muito gostoso estar aqui contigo. Tá? E o pessoal, sinta-se à vontade, pode mandar pelo direct, pode clicar lá no link da bio no Instagram, manda pergunta. Gente, o nosso canal está aberto para a gente se conhecer, para a gente estreitar as nossas relações, para compartilhar. Terapia maravilhosa. Tá? Né? Gratidão. Boa semana para todos e a gente se vê terça-feira. Na terça. Isso aí. Muito bom.
delícia, né? Tô falando pra vocês. TV Sul Mulher aqui, olha, é uma terapia, né? Gente, é uma verdadeira terapia. E olha, eu recebo muitos feedbacks assim, ó, que são